Eu não sei se você já se sentiu fraca emocionalmente ou teve esgotamento emocional, mas eu já passei por isso. Então vamos conversar hoje, minha amada, sobre esse assunto. Meu nome é Sabrina Alves, eu sou criadora da comunidade Mulher Restaurada e hoje o nosso assunto aqui desse bate-papo, que na verdade é um monólogo, né? Você tem que comentar aqui embaixo se você quiser conversar comigo. Vai ser sobre esse assunto que é tão importante hoje, porque eu vejo que as mulheres hoje elas estão tão esgotadas e elas ficam se martirizando tanto o tempo inteiro a ponto de olhar para si mesmas e se ver mais fracas do que realmente são. E a gente precisa parar para pensar sobre isso, porque a forma como a gente se comporta, a forma principalmente como a gente se enxerga, vai moldar a vida dos nossos filhos, por exemplo. Vai ser o termômetro ou o termostato da nossa família, do nosso lar. Tudo influencia. A forma como a gente se sente influencia na vida dos nossos amados, das pessoas que nós amamos, né? E eu tenho pensado bastante sobre isso nos últimos tempos, porque eu já passei por algumas estafas, assim, emocionalmente falando, né? Teve um período da minha vida onde eu tive perda de cabelo, deu, assim, cheio de bolhas, sabe? No braço, que daí depois foi diagnosticado errado, tomei corticoide, eu tive uma reação ao corticoide, engordei 10 quilos em um mês, eu tava inchada, eu tava um balão, e todas essas coisas por conta do esgotamento emocional, por conta de eu olhar para aquela situação e não ter força suficiente para lidar com aquilo. E muitas vezes eu me martirizava e me questionava, e isso fazia com que eu fosse mais fraca emocionalmente ainda. Então hoje eu quero te passar 5 principais pilares que você precisa fazer, você precisa colocar em prática na tua vida que me ajudaram e que eu acredito que vão te ajudar porque foi o que deu certo para mim, entende? É o que dá certo no consultório todos os dias, conversando com as minhas mentoradas, é o que dá certo. Enfim, até então é o que dá certo, tá? Então, uma das coisas que você precisa entender é o seguinte, para você perceber se você de fato está sendo fraca ou forte emocionalmente, não significa olhar para a tua realidade e perceber se você está passando por situações de dor ou não. Antes de eu falar sobre esses 5 passos para que de fato você seja forte emocionalmente, você precisa ter isso em mente. Não significa que você está sendo fraca emocionalmente ou que você talvez não esteja fazendo da tua vida a melhor vida que você poderia ter, você estar passando por situações difíceis. Passar por situações difíceis é a vida acontecendo. Não tem a ver com esgotamento emocional, não. Isso não é o problema. Isso ajuda a trazer o problema à tona, mas isso não é o problema. Então, o fato de você passar por dificuldades, o fato de você passar por problemas, isso não é o problema, ok? Mas sim a forma como você vai lidar e a forma como você vai se preparar para ser resiliente ou antifrágil a esse problema. É sobre isso, ok? Estamos alinhadas? Então não vou te vender aqui um pensamento de que todos os problemas vão sumir, muito pelo contrário. Mas sim você conseguir olhar para eles de forma muito clara, ok? Primeira questão, vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer é desenvolver consciência emocional. Sabrina, como assim desenvolver consciência emocional? O primeiro passo para você controlar as suas emoções é saber o que você sente e por que você sente. Gente, eu já atendi mulheres que não sabia dar nome para as emoções. Para ela tudo ou era tristeza ou era alegria. Angústia não sabia, ansiedade não sabia, medo não sabia. Então assim, você precisa conseguir compreender o que você sente. Você precisa conseguir entender o que você está passando. Perceber o porquê você sente o que você está sentindo. Entender da onde esse sentimento, da onde essa sensação surgiu. Isso é um sentimento ou uma emoção? Você sabe a diferença de sentimento e emoção? Se você não sabe, coloca aqui embaixo nos comentários, inclusive para mim, Sabrina, não sei a diferença, sei lá, faz um vídeo sobre isso e tal, que eu vou pensar, se tiver bastante pedido eu posso trazer, tá? Mas você precisa entender essas coisas, senão você vai estar no limbo. Imagina você estar pilotando um carro
no qual você não sabe dirigir, você não sabe como muda a marcha, você não sabe nem como liga o carro. Isso não vai dar certo, entende? Não vai dar certo. Você estar vivendo uma vida no qual você não consegue identificar o que você sente, por que você sente, nem nomear os seus sentimentos, é a receita perfeita para dar tudo errado, para dar BO atrás de BO. É a mesma coisa que estar dirigindo um carro que você não sabe como que você dirige, entende? Então, quando eu não entendia o que eu estava sentindo, geralmente eu explodia. Porque quando a gente não sabe o que a gente está passando, a gente se irrita. Essa é a tendência. Quando a gente já sabe o porquê, peraí, por que a pessoa agiu assim comigo? Você consegue ler a outra pessoa. Porque quanto mais você sabe sobre si mesma, mais você vai conseguir desvendar o outro. Então, a partir do momento que eu comecei a entender quem era a Sabrina, o que a Sabrina sentia, quais eram os traumas, as feridas da Sabrina, a Sabrina começou a ter um olhar mais aberto e mais atento para as próprias dificuldades de resiliência, de conseguir lidar com conflitos, de conseguir entender por que tal pessoa foi grosseira, por exemplo, que não tem nada a ver comigo, né? Sair da quarta camada da personalidade. Então, assim, quando a gente consegue entender essas coisas, tudo fica mais leve, o teu dia fica mais leve, as coisas parece que tem até o dia parece ser mais colorido. Se a gente não entende isso, fica complicado. Então, tá, ok, eu entendi. Preciso entender as minhas emoções, saber o que significa isso. Como que eu faço isso? Primeiro, você precisa criar o hábito de anotar as suas emoções. Anota. Anota, dar nome para o que você está sentindo. Observa os gatilhos emocionais que estão surgindo. Muitas vezes, você estar irritada com algo não tem nada a ver com a situação em si, mas sim o que aquela situação fez trazer à tona algo que em você precisa ser resolvido. Quando você está se incomodando, se estressando, angustiada, ansiosa ou vendo um problema, perceba que talvez não é o problema em si. Aquilo lá só está te ajudando a trazer, a descobrir, a trazer para a superfície um problema em você ou uma crise em você, algo em você que precisa ser resolvido, mas que ainda não foi. Então, abre parênteses, se o teu marido te incomoda, te irrita e tudo mais, talvez ele esteja fazendo um favor. Ele está trazendo para a superfície algo que você ainda não tem bem resolvido. Ou um princípio, talvez, que para você é muito importante, que está sendo quebrado, que talvez não esteja consciente. Quando os teus filhos te incomodam, te irritam, te tiram a paciência, talvez não seja só a questão dos teus filhos. Talvez eles estão te ajudando a trazer para a superfície aquilo que está te irritando, aquilo que não está ainda no teu controle, não está ainda no teu consciente. Consegue entender? Então, essas questões, elas são bem importantes, senão a gente, sabe, fica no balaio de gato e aí eu quero ver o que vai acontecer, tá? Depois você simplesmente desconta na comida, vai tomar remédio para ansiedade, vai fazer tantas outras coisas e você não resolveu a raiz do problema. Enquanto você não resolver a raiz do problema, não tem como vencer as crises emocionais, os problemas de relacionamento e a tua forma de manter-se equilibrada como mãe, por exemplo. Segundo ponto, você precisa controlar a tua narrativa interna. Sabrina, como assim a minha narrativa interna? Aquilo que você diz molda os teus pensamentos. Aquilo que você diz, e quando eu falo dizer, não é só dizer com a boca. Não é só reclamação e tal, sim, também. Mas aquilo que você diz, eu estou me referindo às coisas que você pensa também. Imagina o seguinte, a palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir. Se você constantemente vive murmurando, vive se criticando, vive encontrando problema em toda e qualquer situação, você é a primeira a se ouvir. Logo, o que isso vai acontecer? Isso vai fortalecendo a negatividade. E está comprovado, existem estudos que mostram, se você só convive com pessoas que ficam murmurando e vendo problemas sempre nas circunstâncias, nos desafios, sempre vê o lado negativo das coisas, automaticamente a pessoa que convive com essa vai estar também meio que absorvendo aos poucos isso.
E você precisa compreender que talvez você não seja só essa pessoa que convive com alguém que é assim, mas você seja essa pessoa que vive reclamando e que vive se criticando. Então você precisa começar a substituir os pensamentos negativos por positivos, usar afirmações que te fortaleçam, evitar rótulos que fica se autodepreciando. Eu tinha um costume muito forte em ficar o tempo assim todo me criticando. Eu errava em alguma coisa, Sabrina, burra, né? Tinha que fazer isso mesmo, porque você não dá conta de nada, porque você... E eu começava. E isso acaba com a gente. Acaba com a gente. Isso é o pior veneno que você pode dar para si mesma todos os dias. Então, quando a gente compreende essas coisas, o nosso olhar muda. As coisas mudam e você precisa tomar essa decisão. Sabrina, eu só vejo coisas ruins em mim. Como que eu faço então? Você precisa entender de que você é aquilo que Deus diz que você é. Então, a imagem que você tem de si mesma precisa ser condizente com a imagem que Deus tem de você. Se você não tem uma imagem de você parecido, pelo menos, com aquilo que Deus vê em você, você tem uma distorção de autoimagem. E essa distorção precisa ser tratada. Inclusive, é outro assunto que talvez a gente possa conversar aqui. Coloca nos comentários se esse é um problema que você tem passado. Então, a gente precisa entender mais a fundo as coisas, senão você vai viver somente de leitinho. E aí você vai estar com um problema, tentando resolver os seus problemas emocionais com remédio, com comida, com Netflix, com Instagram, com rede social. E você cada vez vai aumentando, vai corroendo o buraco que nunca é fechado, nunca consegue de fato se sentir completa, entende? Por conta dessas questões. Terceiro ponto. Aceite a dor. Aceite a dor e transforme ela em aprendizado. Toda ferida, toda dor, toda dificuldade, todo problema esconde um tesouro que, se você tiver paciência, se você tiver sabedoria para, ao invés de querer fugir a todo custo da dor, olhar para ela e se perguntar, ok, o que isso está me mostrando? Você vai descobrir o maior tesouro da tua vida, escondido atrás dos teus piores problemas. Quando você tem uma dificuldade no relacionamento, no teu casamento, e ao invés de você sentar, ok, vamos lá, pode me falar, eu vou anotar aqui quais são os problemas. Vamos conversar, vamos tirar limpo isso aqui. E você anota, você tá ali, você quer resolver, senta para conversar, faz isso, faz aquilo. Você não descansa enquanto aquilo não é resolvido. Mas não, muitas vezes a gente, tem um problema, de novo, é assim mesmo, né? Não quero mais saber. E você não olha para aquilo de uma outra forma, foge da dor, tem problemas no teu passado, questões que precisam ser perdoadas, traumas que precisam ser tratados, abusos que precisam ser perdoados, vencidos, e você simplesmente age como se, mas isso faz muito tempo, isso nem influencia mais. Você precisa parar de se auto-enganar, de se auto-sabotar. Um trauma, um problema do passado, ele nunca, ou na maior 99,9% das vezes, ele não vem te trazendo o problema em forma de lembrança. Nossa, eu falei grossa assim com essa pessoa porque isso me remeteu ao trauma. E olhar para aquilo e enfrentar de uma vez por todas. Porque senão aquilo vai começar a te corroer por dentro e quando você vai agir com uma determinada pessoa, ao invés de você agir da forma saudável, curada, você vai ter a tendência de reagir conforme o trauma. Mas você não vai lembrar que isso foi o trauma. Você não vai pensar que isso foi o trauma. Não, isso vai estar inconscientemente. Então, por exemplo, muitas vezes quando meu marido chegava e falava para mim, olha,
a gente precisa conversar sobre tal coisa. E ele agia de tal forma comigo, muitas vezes aquilo lembrava muito a forma, por exemplo, como pessoas tinham falado comigo no passado. E eu ficava reativa àquilo. Eu ficava o tempo inteiro na defensiva. O tempo todo, ó, é o meu marido que quer me ligar, daqui a pouco eu falo com ele. Eu ficava o tempo inteiro na defensiva, o tempo inteiro querendo contra-atacar. Consegue compreender? Então, essas questões, elas são muito importantes, senão você vai estar sangrando em cima de pessoas que não tem nada a ver com a tua ferida. Você vai precisar enfrentar isso de uma vez por todas. Senão, você vai passar a vida inteira carregando esse peso. A vida inteira carregando um sofrimento. Consegue compreender? É como se você tivesse uma ferida no braço e essa ferida está aberta. Você precisa colocar ali remédio, você precisa tirar o pus, você precisa tratar. Mas você não quer tratar. Por quê? Porque dói. E aí o que você faz? Você esconde o braço. E aí toda vez que alguém vem para te abraçar, você se protege. Toda vez que alguém vem e faz carinho, você se protege. Alguém passa do lado, você já se afasta. E assim é a nossa vida emocional. Assim é o nosso contexto. Quando a gente vive uma vida ferida, que causa o esgotamento, que causa toda essa sobrecarga, que faz com que você, ao invés de vencer os teus traumas e se fortalecer emocionalmente, você foge o tempo inteiro e isso te enfraquece por dentro. E quando você percebe, você já está perdida dentro desse contexto todo. Inclusive, se você quer de fato tratar todo o teu passado, não ser mais presa nisso, a comunidade Mulher Restaurada trata especificamente sobre isso. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ter mais informações. Quarto passo. Você precisa construir relacionamentos saudáveis. Não adianta. Imagina, você está dentro de uma sala fechada. Você tomou vacina da gripe, você está com a imunidade ok, vitaminas todas ok, tudo ótimo, lindo, maravilhoso. Só que você está dentro dessa sala fechada com outras pessoas que têm gripe ou que estão doentes, estão com alguma virose, alguma infecção. Quais são as chances de você pegar essa gripe? Muita. Muita chance. Por quê? Porque não importa o quanto imune você esteja. Se você está convivendo constantemente com alguém doente, você vai pegar isso. A mesma coisa eu quero mudar de vida. Eu quero ser mais forte emocionalmente, mas você não para de conviver com aquela mulher que é amiga tua há muito tempo, mas que vive reclamando da vida inteira. Você quer melhorar o teu casamento, eu quero estar melhor emocionalmente para que o meu casamento esteja bem. E você não para de conviver com aquelas pessoas que vivem falando mal dos seus casamentos, dos seus relacionamentos, que têm completamente a vida e o relacionamento completamente frustrados. Percebe que uma coisa não encaixa na outra? Você não vai encontrar saída nesses ambientes. Você precisa procurar pessoas que visam o mesmo propósito que o teu. Por exemplo, eu falo isso sempre para as minhas alunas, né? Vocês aqui nessa comunidade do MR, do Mulher Restaurada, vocês têm propósito muito parecido. De se curarem emocionalmente, de reconstruírem seus casamentos, de estarem no mesmo objetivo, no mesmo propósito, daquilo que Deus tem pensado para cada uma de nós. E é isso que a gente precisa, de fato, construir. A gente precisa ter força emocional, não sozinha, porque sozinha é muito difícil. Força emocional, fortalecimento, a gente consegue em conjunto, vivendo juntas. E último, mas antes de eu te falar esse último, que para mim é o essencial, você tá percebendo que eu tô aqui no YouTube trazendo muito conteúdo para você de graça, assuntos assim de mentoria, né? Então, se inscreve aqui nesse canal, curte esse vídeo, porque isso faz o YouTube entender que esse assunto é importante. Se você só vem aqui e assiste, não se inscreve, você não fica sabendo dos próximos vídeos, se você não curte, o YouTube fala, olha, esse vídeo aí não é importante não. Entende? Se você não comenta, se você não interage, eu não sei que você está gostando ou não. Entendeu? Então, eu vou conseguir melhorar o lado daqui se você fizer
e dê a tua opinião do lado daí. Então comenta aqui embaixo, fala, ó, Sabrina, é isso mesmo, ou Sabrina, traz esse assunto, eu tenho esse problema, eu sempre tô lendo, sempre tô anotando para trazer o máximo de conteúdo todos os dias, todas as semanas aqui para você, beleza? E quinto e último passo, você precisa desenvolver inteligência não emocional primeiro. Para você ter um emocional forte, você precisa estar bem espiritualmente. E isso eu vejo assim que é uma das coisas mais importantes que fez toda a diferença na minha vida. Se eu não estou bem espiritualmente, se eu não tenho meu momento com Deus todos os dias na minha sacada, tomando meu chimarrão, lendo a palavra, fazendo meu devocional, se eu estou fraca na fé, a minha mente acaba também se enfraquecendo. Você precisa dar prioridade, buscar conexão com Deus, você precisa resgatar a tua paternidade, fazer meditações bíblicas mais profundas, que te tragam esse fortalecimento, essa resiliência, praticar a gratidão, olhar para tudo que Deus te deu e ter um coração grato. Consegue entender? Essas coisas mudam a nossa vida. Conviver com pessoas que têm o mesmo propósito e, de fato, se aproximar de Deus, perceber a presença dele aonde quer que você esteja, muda completamente o teu interior, de dentro para fora. E isso foi os principais pontos, o principal caminho que eu encontrei para ser mais forte emocionalmente dia após dia. E lógico, a gente está no caminho. Eu espero que você tenha gostado desse assunto. Escreve aqui embaixo se você tem mais ideias de assuntos para mim, tá bem? Vou deixar um vídeo aqui também que com certeza vai te ajudar nessa questão emocional. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau!